vídeo de hoje do canal tem São Paulo e Flamengo na Vila. Entrega ou não entrega? Isso e também renovação de Luciano, mais bastidores de São Paulo. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Agora, em vez de 10 contundidos, tem 9. Um volta, o Cedric, que estava com o dedão quebrado. Tá com o dedão quebrado, mas suportou a semana. E tem agora 2 novos suspensos. Que o nosso convidado, aliás, assista o Tricolaço com o Bruno Gross, falou bem. Sim. O Alan Franco e o Enzo Dias suspensos são os 2 jogadores mais regulares do São Paulo na temporada. São os 2 novos suspensos. Então, esses 2 suspensos saem, voltam os suspensos Mike e Luciano à lista de relacionados e também tem a volta do Cedric. Então, voltam 3, saem 2. Não. Saem mais 3. Os 3 da base que foram para São Januário, Pedro Ferreira, meio-campista, e os 2 atacantes, Luca e Paulinho. Luca, que tanto o torcedor quer no lugar do Rigoni, do Tapia e dos outros, Ferreirinha. Luca volta à base para jogar a partir de volta das oitavas de final contra o Grêmio, e lá ficará provavelmente Copa do Brasil, sub-20, é isso? Isso é Copa do Brasil, e para jogar também a final do Paulista contra o Santos no domingo, também na Vila, coincidentemente. Então, os 3 meninos que foram para São Januário saem da delegação. Então, vamos fazer as contas aqui, Tironi. Você tem 2 suspensos e mais 3 meninos que voltam à base, você tem 5 a menos do que no último jogo. E voltam 3, o Cedric, Luciano e Mike. Então você fica com menos 2 relacionados do que você tinha para o jogo contra o Vasco. Então, quando o Flamengo falar em desfalque, olhe para o São Paulo. Então, o São Paulo deve ter um banco assim, ó, banco do São Paulo. Então, gente, é assim, o Rigoni tá mal, o outro não sei o que. É o que temos. É o que tem. Não como tem mais gente. Como diz o Crespo, meu amigo, coisas inacreditáveis acontecem no São Paulo todos os dias. Essa é mais uma, né? Eu atualizei. Os caras da base, os caras tiram o cara da base num jogo importante. Cara, você sabe que eu sempre tentei ponderar, não, mas veja bem e tal, mas realmente esse fim de ano é um abandono, cara. Os caras estão só o técnico, os jogadores, e os caras conseguiram 2 vitórias aí. Né? E os funcionários só, meu amigo. Tá todo mundo. E é um jogo contra o Flamengo, gente. Flamengo. São Paulo pode ter um jogo contra o Flamengo, que é o poderoso Flamengo nesse momento. E o São Paulo tá com chance de ir para a Libertadores ainda. Não é possível, né? Uma coisa impressionante. Ó, essa live aqui na verdade, tem apoio. Então, só para completar, são 9 jogadores de linha no banco, né? Você pode levar até 11. O São Paulo não vai ter o banco completo. O Flamengo vai ter. Depois Bom, Rafael. Aí, sim. na esquerda não tem Enzo, não tem o Wendel. Isso. Vai ser o Patrick ou ele vai tentar alguma coisa? Cara, não teve treino. O time não teve treino tático, porque o time jogou no domingo à noite contra o Vasco, totalmente desgastado. Então a tendência é que seja o Patrick. Ele foi muito mal na última vez que jogou contra o Grêmio, né? Foi quando ele substituiu o Wendel. E é o terceiro lateral esquerdo. Agora, eu também me chama a atenção, estou tentando aqui simplesmente elucubrar, que entre esses poucos jogadores disponíveis, com a volta do Cedric, a gente tenha 3 laterais direitos, né? O Cedric e Mike. Exato. O Mike não desceu para o Sub-20. Esse não vai voltar para o Sub-20. Até que o Sub-20 tem um lateral também, direito, o Igor Felisberto, que é um bom jogador. Mas, enfim. A outra possibilidade, além do Mike, do Mike, não. O Mike e o Mailton, acho que disputam uma vaga na lateral direita. A possibilidade seria a improvisação do Cedric na esquerda, que ele já jogou muitas vezes assim na carreira lá atrás, né? Jogou na Inglaterra várias vezes esquerda, que é lateral rodado que jogou nas 2 posições. Mas, para mim, a tendência seja o Patrick e você fica com 2 laterais direitos no banco, né? E aí Sabino, Arboleda e Ferrarese. Isso, aí sim, acho que não tem dúvida. Aí tudo bem, acho que aí tudo bem. Tá fora, E o Tolói não voltou ainda. O Tolói já tinha voltado contra o Vasco, tá no banco. Né? Tá. O Tolói tá em condição. Bom, o meio de campo tá todo mundo, né? Pelo menos daí não... assim, como o Rodriguinho não se recuperou e tudo mais, eu acho que a tendência é manter Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio, embora o Luiz Gustavo e o Alisson, os 2 tenham entrado bem contra o Vasco, mas só se for uma questão de resistência, né? Mas em tese manter os 3 do meio.
Agora, no ataque tem 4 jogadores. Ferreirinha, Lucas, Tapia e Luciano. Acho que o Ferreirinha, Porque os caras embora da tenha base, Ferreirinha- jogado bem no final, não está ainda nessa condição de pleitear o posto São os titular. 3 para 2 vagas, né? Tapia, Luciano e Lucas. O Luciano vem de suspensão, provavelmente vai jogar. Exato. Aí a pergunta é, quem será o companheiro, Lucas ou Tapia? A gente fez uma enquete no Tricolato, ficou equilibrado ali, entre Lucas e Tapia e Lucas e Luciano. A favor do TAP e a saúde. Aliás, entre Luciano e Tapia e Luciano e Lucas. A favor do TAP e a saúde, a favor do Lucas a técnica, né? E contra o Lucas a saúde. E a sequência de jogos, né? Eu imagino a dupla contra o Bahia, quando estavam os 3 à disposição, foi Lucas e Luciano. Mas era um jogo diferente, os 2 estavam descansados, era o Bahia em casa, no Morumbi, não na Vila. Talvez ele comece com Luciano e Tapia e deixe para usar o Lucas no segundo tempo para não esticar muito a corda do Lucas, né? Sábado tem outro jogo, né? Lembra? Renovou seu contrato com a Eugin, né? Que é uma patrocinadora do clube até o fim de 2026, era até o fim desse ano o contrato, renovaram até o fim de 26, coincide com o fim da gestão, e a marca estampa enfim, linha frontal, né, em cima do escudo, portanto, a camisa de São Paulo, e segue tendo o seu camarote para ações exclusivas no Morumbi. Acho que é até difícil comentar uma informação como essa, né, mas queria só ouvir de você, Raí, em relação a esses contratos, né? Ontem a gente bateu muito aqui, porque saiu uma informação no GE de que o São Paulo queria renovar o vínculo do Rui Costa até o fim de 2027, queria estender o vínculo do Rui Costa. E eu acho que não faz sentido nenhum você entregar um contrato vigente para uma próxima gestão. Acho que pode ter uma confiança de que a chapa do Casares vai ganhar, que ele vai eleger enfim, que seja o Marcos Carlos Magno, ou que seja, vai assim, conseguir ganhar. Mas, cara, não dá para você deixar mais o contrato. Vai que não ganha, né? Vai que não ganha a chapa Casares. O cara vai ter que aceitar um vínculo que você assinou na sua gestão. Então, acho bastante responsável que seja até o fim da próxima temporada e ponto final. Estender para 27 é algo equivocado, Raí Monteiro. Estou de acordo com você nessa. Essa gestão é essa gestão, a próxima é a próxima. Você não deveria poder, né, renovar um contrato para além do período em que você é o mandatário. Aí depois, se a outra gestão resolver renovar o contrato com o Rui Costa ou com qualquer outro profissional que esteja trabalhando no São Paulo, hoje é uma decisão da nova gestão. Agora, você empurrar esse problema para outro, eu acho que é ruim, discordo, né? Acho que não deveria ser feito, não deveria poder fazer, né? Eu sei que é permitido, mas não é aquele negócio, né? Não é ilegal, mas é imoral. Então, acho que não deveria ser feito essa questão. Nada contra o Rui Costa, né? Até, assim, aparentemente ele é um profissional que cuida das questões mais burocráticas, e aí para isso você precisa ter uma mínima qualificação, e acho que ele consegue fazer isso de alguma forma, né? Não é alguém que toma decisões especificamente, pelo menos aparentemente. E aí, assim, se você decidir na próxima gestão que ele pode ser um cara importante nesse sentido, né, de cuidar dessas burocracias, beleza. Agora, se não, aí fica ruim, né? O cara tem um contrato, você tem que pagar multa, tem que mandar embora, então não seria bom essa renovação, não. Exatamente. Concordo contigo aí em relação a esse ponto. A gente segue a apurar maiores informações. Primeiro, eles não vão abrir conversa por nenhum jogador para renovar até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, isso inclui Luiz Gustavo, que a gente comentou ontem, e inclui também, por óbvio, o Luciano. Ao final do Campeonato Brasileiro, aí sim, eles pensam na próxima temporada. Mas já é internamente um consenso entre assim, direção e comissão técnica de que o Luciano vai ser muito importante para a próxima temporada, e como ele tem vínculo apenas até o fim do próximo ano, e tem também esse pensamento de que ele vai ter sondagem, vai ter oferta, até para segurar o jogador, convencer ele a ter uma estabilidade, eles querem renovar com ele ao final da temporada, até o fim de 2027. Jogador que é o artilheiro da temporada, também líder de assistências, empatado com o Enzo Dias, e que vai ser um dos pilares na visão da comissão/direção da próxima temporada. Eu queria um pouco do seu comentário em relação a isso, Raí Monteiro. Você concorda com essa extensão de vínculo? Concorda com o fato de quererem renovar com ele? E sobre também a atuação dele na próxima temporada? Tem que falar de uma atuação que hoje trouxe nosso amigo Rodrigo Capello, também muito bom jornalista, né? Trouxe essa informação que é bastante alarmante, né, para a situação do São Paulo, que é uma necessidade de mais vendas, né? Ou venda nesse valor aí, para fechar o ano no superávit. São Paulo tem que vender quase 60 milhões de reais para fechar essa temporada no azul, né? Então, trouxe até que
houve uma queda, né, no endividamento líquido do São Paulo. Hoje São Paulo deve 913 milhões de reais, né, em comparação ao 968 que tinha sido registrado em dezembro de 24, deve 913 milhões de reais em setembro de 25, mas o comitê de governança do Conselho do São Paulo, né, que, enfim, fiscaliza, portanto, as finanças, afirma que vai precisar vender mais jogadores para fechar no azul essa temporada. E aí entra principalmente endividamento em folha de pagamento, não só de jogadores, funcionários como um todo, 120 milhões em débito em setembro de 25. E aí entra numa outra informação também, que tinha sido divulgada por alguns blogs, né, que foi confirmada pelo Capello, de que entre esses valores que aumentaram, entra um não recolhimento do INSS, que é uma obrigação, né, enfim, empregatícia do Brasil, e alguns clubes, eles deixam de pagar esse valor para depois parcelarem essa dívida com o governo por meio de programas, né? Então, ele tem a suspeita de que isso também possa estar ocorrendo no São Paulo, pelo que ele teve acesso de informação. Mais vendas, né? Espero que seja uma venda só, espero que consigam matar isso com uma venda só. Mas é o São Paulo que, mais uma vez, precisa vender. E, assim, já vendeu muito além do que era esperado para essa temporada. Já vendeu 2 vezes mais, 2,1 vezes mais do que era esperado. E vai precisar vender mais jogadores. É muito difícil ter alguma perspectiva, né, cara? O São Paulo usa a venda de atletas para assim, tapar buraco mais uma vez. E aí o Júlio Casares, ao final da temporada, ele vai vender que seja o Luca, ou o Mike, ou qualquer outro jogador, e ele vai fazer post, ele vai celebrar que ele fechou o ano no azul. Cara, temos algumas novidades em relação ao time para o jogo contra o Flamengo. Cédric Soares treinou normalmente, né? O Cédric, então, que vinha de fora, né, nos últimos jogos, estava ali 4 jogos de fora praticamente, volta para esse jogo, viaja com o time, segue fora Rodriguinho, que inclusive nosso Kaique Silva foi buscar o carro e enviou uma foto, né? Ele estava ali na rua, tava ali perto da Barra Funda do Rodriguinho, né? Nosso Raí Monteiro, que ficou, enfim, Kaique Silva, né? Esteve lá e tirou essa foto. Mas o Rodriguinho fora, Cédric Soares vai para o jogo contra o Flamengo. Qual seria o seu time tendo essa volta do Cédric Soares para encarar o rubro-negro, Raí? Vamos tentar agora. Você chegou a gente leu aqui o comunicado do presidente de São Paulo se explicando e se desculpando por conta do... Sim. Se tivesse jogo da Libertadores e tal. Ele tá apanhando que nem... Apanhando de novo. Isso aí não é... Nunca existiu uma situação dessa. Se ele imaginou que fosse normalizada essa ausência de campo numa reta final de temporada, e podia ser contra o rebaixamento, podia ser pelo título, não tem o Campeonato Brasileiro zona mid-table obscurity, talvez fosse o desejo da direção de São Paulo para não ter problema, ele não aconteceu. Então, São Paulo... Eu sei que você está falando sobre hipótese, mas e se tivesse acontecido? Vamos supor que o São Paulo não ganhasse lá do Vasco, mas empatasse. Então estava muito difícil, mas também não ia mais cair... talvez fosse o desejo da direção de São Paulo. Talvez não tivesse esse movimento. E convenhamos, se ganhar do Flamengo, pode mandar um e-mail lá já avisando que vai... O que ele quer? Sim. Ele quer disputar a Libertadores como instituição? Porque disputar a Libertadores como instituição significa disputar a pré-Libertadores, que complica o calendário para Brasileirão começando em janeiro. Não é fácil. Para jogar pré-Libertadores, Brasileirão em janeiro, o São Paulo precisa ter um elenco melhor. Estadual também. E dá para ter. Exato. Porque o time grande no estadual, ano que vem, não é uma questão de ser campeão, é uma questão de não cair. Você vai ver o regulamento. Mas você acha que seria pior o São Paulo não ir para a Libertadores? Óbvio que não. Sim. Óbvio que não. Não, o que eu estou dizendo é que para jogar Libertadores, pré-Libertadores e Brasileiro, o elenco de São Paulo precisa ser mais forte do que esse ano. Sabe por quê? Porque nós vamos ter o início do Campeonato Brasileiro no final de janeiro e os 4 jogos da pré-Libertadores... Em fevereiro. Então... Vou te dar as datas. Não. Nem precisa, Arnaldo. Encavalando tudo, cara. Com esse elenco aí, São Paulo larga em último no Campeonato Brasileiro. 4 e 11 de fevereiro e depois 28 e 25 de fevereiro. São nessas duas fases. Então, logo no início do Brasileiro. Já vai ser sangrento logo de janeiro. Você imagina? Chegar em março com o campeonato com 6 rodadas e o São Paulo lá embaixo. Desculpe, o Brasileiro só entra a partir da segunda fase, não é isso?
São 3 fases. São 3, Então, segunda e terceira. Então, que joga. Como o Corinthians. Começa 18 e 25 de fevereiro, Isso. mais ou menos um mês de Campeonato Brasileiro. Então aí beleza. E a segunda Dá um etapa, respiro. 4 e 11 de março. Que eu acho a que é exatamente Isso. o Corinthians com os venezuelanos e o Do Barcelona. Barcelona. Que é perto, né? Mas são 4 Então semanas. você ganha um quase respiro seguidas. aí, né? Mas mesmo assim, com esse elenco não dá. Não dá. Então, mas assim, tentando ser o mais frio possível. São Paulo vai para a Libertadores. Pra pré-libertadores. Para pré-Libertadores, que seja. Pessoal, estamos aqui na pré-Libertadores, beleza. Vamos ser o mais robótico, frio e concreto possível. Olha, nós não vamos ter, a gente não vai gastar mais de 100. Então, a gente vai com o que a gente tem. Não, tem jogador que tá lá que ganha um dinheirão e podia Não, eu trocar sei por disso. 3. Porque não joga. Para essa temporada, para fazer essa temporada que vai ser cheia de jogo, vai precisar de outro elenco, de elenco mais forte. Então, assim, não vai ter. Nem que a gente caia na pré-Libertadores. Eu sei que é horrível, que vai ser uma vergonha, perder pro Tolima. Então, mas peraí. não sei o quê. Dentro do que São Paulo tem hoje, ele pode sim trocar 2 por 5. Não, eu sei disso, mas Não tô entendendo. Não, a discussão aqui é que, olha, se o São Paulo for para a Libertadores, aí com esse elenco não dá, aí tem que reforçar. Mas o São Paulo não pode reforçar porque não tem dinheiro. Ele pode se ele trocar esses sei caras. Mas o que o Arnaldo falou é que tem uma discussão sobre se vai valer a pena ou não, considerando... Gente, é óbvio que vale. Eu também acho que Tem vale. dinheiro envolvido. Se você Muito ganha mais, os jogos da pré-libertadores, vai pra fase Não, de grupos. o Pelo amor de meu Deus. ponto, Massa, é assim, o espírito com que se vai. Não é chegar assim, ó, vai para a Libertadores. A gente não pode o cair na pré-Libertadores. espírito que se vai é Não pode fazer, mesmo. fazer o que é... Ele pode. Não pode. Já caiu, porque, caiu na na verdade Taça assim. Talheres. Não, então, mas não pode. Não é só esportivamente. O ano financeiro depende disso, né? Se você avança a fase de grupos, você está garantido. Só que aí tá, não é... Qual é o erro? Eu acho que isso está falando, vamos contratar gente para ganhar a Libertadores. Não, vamos contratar gente para sobreviver à temporada. Sim. E para jogar pré-Libertadores e Brasileiro, você precisa ter 33 caras saudáveis. Senão você não joga. Não, o que Mas que não o- precisa ser caros. Não precisa ser. Não, precisa não trazer é o essa Oscar questão. para ganhar a Libertadores. Foi o erro. Tem que trocar. Oscar mas e o Wendel, desde- por exemplo, desde não que podem você- mais continuar. O Luiz Gustavo, com todo respeito, que é um cara muito importante, talvez ele possa continuar fazendo parte do elenco, né? Porque desses aí é o que mais demonstra que está afim, certo? É o Luiz Gustavo. Você pode fazer isso. Agora, se você mantiver este nível, este modelo de elenco com tanto jogador machucado, e outra, como que o Rian vai voltar? Como o Caleri vai voltar? Não são cirurgias simples, certo? São cirurgias complicadas. O André Santos. O André, que está fazendo tratamento convencional, ok? Sim. Então aí, vamos imaginar que os 3 voltem e voltem bem. Se você trocar o Oscar por 3 e o Wendel por 2, pronto, tá aí o elenco. E lembrando que o estadual agora, você tem que tomar cuidado porque ele te dá vaga na Copa do Brasil. Porque antigamente você estava tranquilo, você sabia que ia disputar. O Corinthians correu o seríssimo risco de não estar exatamente nessa Copa do Brasil que ele é semifinalista. Se não é arrancada, ele estaria fora. Bom ponto. Houve arrancada e ele foi para Libertadores e automaticamente garantiu a Copa do Brasil. Tem que tomar Se o cuidado. São Paulo for para pré, ele já tá na Copa do Brasil. Isso, tem que ir para pré. Duas informações aqui do Gustavo, grande colega que nos assiste do Uruguai. Uma sobre a final da Libertadores. Tem muita gente comprando, viu, Massini? São Paulo, Montevidéu e Lima. Isso. E a outra coisa que ele fala, uma coisa que ninguém está falando em relação ao São Paulo, ele tem total razão. Cada posição a mais no brasileiro, quanto que vale, Vessone? Então, cada posição a mais no De brasileiro 2 a 3 milhões. paga um show do Imagine Dragons. Cada show, cada posição a mais. Pergunta para ele, por favor. Cada posição a mais do Brasileirão, 8º, 7º, 6º, paga um showzinho na Live O Nation. ano passado, de Cada 10º posição do brasileiro. a 6º, por exemplo, eram uns 10 pau. Só de entre Então, o 10º ideal e é 6º. ter as duas coisas, o jogo, um ótimo público e o Isso, show. Certo. Então, mas você precisa ter. Pessoal, eis a questão, né? Entrega ou não entrega no jogo de hoje? A questão não é nem entregar, né? A qualidade do adversário. O Flamengo hoje é um dos melhores times da América, né? E tá na final da Libertadores contra o Palmeiras também por esse motivo. Briga pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e qualquer resultado que não seja vitória pode fazer com que o Palmeiras abra vantagem sobre o Flamengo. Enquanto isso, o São Paulo precisa vencer para manter aí seu sonho de Libertadores, né? Ou pelo menos empatar. Mas vamos acompanhar, né? A diferença é muito grande. O São Paulo vem desfalcado novamente. Alan Franco e o Enzo Dias não jogam. No lugar do Alan Franco fica a dúvida se vai ser Ferrarese ou Rafael Tolói. No lugar do Enzo Dias aí
Será que ele vai colocar o Patrick, que é aquela famosa avenida? Veremos, né? Mas jogadores aí, talvez dos mais constantes aí, mais regulares de São Paulo na temporada, não estarão na partida de hoje. Jogo duríssimo. Eu não consigo, fazendo vídeo de antecedência, né? Não consigo ver tantas chances assim de São Paulo pro jogo de hoje, até porque você também tem a questão do Palmeiras desenvolvida, tem essa questão do jogo ser na Vila. Mas assim, acho que a gente espera pelo menos ver ao menos um São Paulo brigador, né? São Paulo aí buscando, tentando, mas com as suas limitações, né? Então vamos acompanhar o jogo, vai passar na Globo, Premiere, 9h30 da noite. E é isso, acho que não tenho grandes expectativas, para ser sincero. Se tiver uma vitória, realmente será uma surpresa. A gente não fala em grandeza de clubes, fala em momentos de futebol, bola, campo. E pela quantidade de desfalques que São Paulo tem, né? São Paulo continua naquela média maravilhosa, né? 10 desfalques mais 2 fora por cartão. Então, assim, é o padrão da temporada, né? Então, é complicado, minha gente. E aí tem a questão da renovação do Luciano. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não acho craque, mas tem sido fundamental nos últimos anos. A verdade é essa. Porque é o único que não se machuca, né? Porque o resto, todo mundo se machucou. Então não tem como não pensar em renovar com o jogador. Com relação ao Luiz Gustavo, também renovaria, porque pelo menos é o que tem uma vontade. E aí ele teve uma agressão que não tem nada a ver com parte de campo, né? Essa temporada. Na temporada passada ele jogou bastante, tudo bem. Foi lá o cara que falhou no gol do Botafogo, que deu a chance dos caras e do São Paulo ir para os pênaltis, mas também voltando àquela partida lá e na anterior, o São Paulo perdeu muitas chances para matar o jogo. E com relação à renovação de dirigente, porque a renovação de patrocínio é uma coisa, acho que também tudo deveria ser englobado com relação ao tempo de gestão, mas patrocínio até você pode dar uma estendida. Dirigente, sabe se vai ganhar o candidato do Casares? Não sabe, então o ideal seria até 2026, e aí a gestão que entrar define aí se vai manter o cara ou se não vai manter o cara. É isso, né? São Paulo continua essa situação, né, que o torcedor também não sabe se torce, se não torce, porque realmente teve a questão aí da final brasileira aí do novo tetra da Libertadores, então o torcedor do São Paulo tá mexido, que era o único tri, agora vai terá um único tetra, que não vai ser o São Paulo. Cara, infelizmente são as burradas que foram feitas, pelo menos, ao mínimo, no menos, pelo menos na última década. E aí o torcedor tem que tentar abraçar aí dentro do possível o time e torcer, orar, rezar, sei lá o que, para que eles acertem fora de campo aí. Essa questão financeira, né? O Nicola, no seu canal lá, colocou que o São Paulo precisa vender. Não sei se agora, tô aqui falando, acho que foi o Nicola, mas também o Gabriel Safo colocou, e o Capelo também falou. São Paulo precisa vender aí mais 55 milhões de reais em jogadores até o final do ano. Cara, a sorte é que o Rodrigo Nestor tá para atingir a meta, então entraria umas 31 quebrados. Então não precisa ser uma grande venda, mas é inacreditável, cara. Eu não consigo entender qual é essa conta e a coisa não é clara. Então a gente fica aqui falando no escuro, né? Catando informação e falando, pô, você vende 200 e poucos milhões. E para bater, fechar a conta, você tem que vender mais 55 antes do final do ano. Meu, como é que vai ser ano que vem? Por isso que quer botar pelo menos 6 da base, né? Pra ver se vai, já vende, porque é inacreditável, né? É inacreditável. É muita gente vendida, com valores que aí a gente pode discutir, mas passou mais de 200 milhões de reais e você ainda continua falando em venda de jogador para fechar a conta de 2025. Ué, mas o show não ajuda? Não cobrou um absurdo lá nas quartas de final da Libertadores? Sabe, realmente não dá para entender. A gente espera que na virada do ano se esclareça essas dúvidas e seja comunicado melhor como é que será o ano de 2026. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!